Voltando aqui, o Senhor aparece a Salomão. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e seu propósito e seu próprio palácio, o Senhor apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração, escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que me chama pelo nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar de todos os maus caminhos do céu, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que meu nome esteja nele, para sempre meus olhos e meu coração nele estarão. Deus consagrou o templo, né? Então, não foi um lugar que foi feito por homens só. Foi um lugar que Deus disse que seus olhos e seu coração estariam ali. Até hoje, a gente sabe da história que acontece muito, que as pessoas... Você vê aquelas pessoas se viram para orar para um templo. Existe toda uma tradição em torno disso. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que ordena a você, obedecendo os meus decretos e as minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se você se afastar de mim e abandonar os decretos e os mandamentos que dei a você, e prestar culto a outros deuses e adorá-los, desarregarei Israel da minha terra que dei a você, e lançarei para longe de mim, da minha presença, este templo que consagrei o meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez essas coisas e esta terra a este templo? A resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que o tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando e prestando-lhes cultos. Por isso, ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Outros feitos de Salomão. Depois de 20 anos durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e seu próprio palácio, ele construiu a cidade de Irão, que Irão lhe tinha dado, e nelas estabeleceu israelitas. Depois atacou Ramat-Zobá e a conquistou. Também a reconstruiu Tadmor, no deserto, e todas as cidades armazéns que havia construído com Ramat. Reconstruiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas, e também Baalat, e todas as cidades armazéns que possuía, e todas as cidades onde ficavam os seus carros e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado, e nisso continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, chefes de seus capitães e comandantes de seus carros e condutores de seus carros. Comandantes de seus carros e condutores de seus carros. Também eram israelitas os principais oficiais do rei Salomão. 250 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou a filha de Faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera: minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados. Sobre o altar do Senhor, que havia construído diante do pórtico, Salomão passou a sacrificar holocaustos ao Senhor, conforme a determinação de Moisés acerca das ofertas diárias de seus sábados, e as luas novas, as 3 festas anuais, a festa dos pães, do fermento, as festas semanais, as festas das semanas e a festa das cabanas. De acordo com a ordem de seu pai Davi, designou os grupos de sacerdotes para suas tarefas e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes conforme a determinação diária. Também designou por divisões os porteiros das várias portas conforme que Davi, homem de Deus, tinha ordenado.
Todas as ordenanças dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia em que foram lançados alicerces do templo do Senhor até o seu término. Assim foi concluído o templo do Senhor. Depois, Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, no litoral de Edom. E Irão enviou-lhe navios comandados por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegaram com os marinheiros de Salomão até Ofir, e de lá trouxeram 15.650 quilos de ouro para o rei Salomão. Uau! A rainha de Sabá visita Salomão. A gente também já conheceu essa história lá na frente, né? Eles estão fazendo... Crônicas é uma recapitulação de tudo que aconteceu, só que tem detalhes aqui em Crônicas que não foram ditos lá. Por isso que é legal a gente estar lendo novamente, ler com atenção, com carinho. Falar, ai, mas você já falou isso lá. Não, gente, tem detalhes aqui que não foram ditos lá. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinham em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados, os copeiros, todos uniformizados, os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Disse então ao rei: tudo o que eu vi em meu país acerca de tuas realizações, de toda a sabedoria, era verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da grandeza da tua sabedoria, tu ultrapassaste em muito o que eu ouvi. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem da tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor de teu Deus para com Israel e de teu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias de pedras preciosas. Nunca se viram tantas as tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Agora vamos pensar, gente. Ela ficou impressionada com tudo que ela viu ali do rei Salomão. Isso quer dizer o quê? Que ele não só era sábio, ele parecia sábio aos olhos dela. Ela ficou impressionada. Então, às vezes, não adianta só você ser, você também tem que parecer. Ela viu, através de Salomão, o amor de Deus. Então, ele transpareceu o amor de Deus. Porque isso não é uma coisa que você vai contar. Ai, Deus me ama. Não. Ela viu o amor de Deus pela terra e por tudo através de Salomão. Então, ele não era apenas sábio, ele parecia sábio. Ele não era apenas ungido do Senhor, ele parecia ungido do Senhor. Ele transparecia isso. É isso que as pessoas têm que ver na gente. O amor de Deus tem que transparecer a gente. Não basta a gente dizer que tem o amor de Deus. E eu costumo dizer que falar até papagaio fala, gente. É igual quando uma pessoa te fala, eu te amo. Falar eu te amo, qualquer um pode falar. A pessoa tem que demonstrar esse eu te amo em atos, em gestos. É aí que está a grande diferença. É aqui que mostra a grande sacada. Ele transpareceu isso para a rainha de Sabá. Ela viu com os olhos dela e ela sentiu aquilo. Não foi contado, ele não contou as coisas para ela. Ela realmente viu porque transpareceu isso para ela. E com isso ela deu enormes riquezas para eles, né? Para ele. Os marinheiros de Irão e de Salomão trouxeram ouro de Orfim e também madeira de junipero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real, além das harpas, das liras para os músicos. Nunca se tinha visto algo semelhante em Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então, ela e seus servos voltaram para o seu país. O esplendor do reino de Salomão.
O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era 23.300 quilos, fora o que os mercadores e comerciantes traziam. Também todos os reis da Arábia, os governantes do país, traziam ouro e prata para Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um, e colocou no palácio da floresta do Líbano. O rei mandou fazer ainda um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro fixo nele. Nos 2 lados do assento haviam braços com um leão junto a cada braço. 12 leões ficavam nos 6 degraus, um de cada lado, cada um nada igual havia sido feito em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha uma frota de navios mercantes tripulados por marinheiros do rei Irão. Cada 3 anos a frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Esses pediam audiência a Salomão para ouvirem da sua sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os que vinham traziam algum presente: utensílios de prata, de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão possuía 4.000 estábulos para os cavalos e os carros de 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e outras perto dele em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde Eufrates até as terras dos filisteus, junto à fronteira do Egito. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras e o cedro, tão numerosos quanto as figueiras bravas de Cefalá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de todos os outros países. A morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do Silonita Aias e nas visões do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo o Israel. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Roboão foi o seu sucessor. Foi grandíssimo o império de Salomão, mas lembrando que ele andava conforme os preceitos de Deus. No final, conforme a gente já tinha lido lá, ele começou a se desviar e também pagou um preço por isso. A revolta de Israel contra Roboão. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham seu reino para proclamar o rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião de Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram-lhe: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui 3 dias, e o povo foi embora. E Roboão perguntou às autoridades que haviam servido a seu pai durante a vida: como vocês aconselham a responder a esse povo? Eles responderam: se hoje fores bom para este povo, se os agradarem e eles lhe derem resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho das autoridades de Israel que lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo. Perguntou-lhes: qual o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai impôs a vocês um jugo pesado, e eu o tornarei mais pesado ainda. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, seguindo a orientação dada pelo rei.
Voltem a mim daqui a 3 dias, mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguindo o conselho dos jovens. Meu pai tornou pesado o jugo de vocês e eu tornarei mais pesado ainda. Meu pai os castigou com chicote, eu os castigarei com chicote pontiagudo. E o rei não atendeu o povo, pois essa mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, da parte de Deus, para que cumprisse a palavra do Senhor. Havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do Silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-lo, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide de sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas, quando também os israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, continuou a subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Claro, Deus endureceu o coração de Roboão para não ouvir as pessoas mais sábias, né? Porque se ele tivesse ouvido, talvez a dinastia não teria sido quebrada naquele momento, né? Mas como o pecado entrou, Deus queria que essa dinastia fosse quebrada. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperar o reino para Roboão. Entretanto, veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas de Judá e de Benjamim: Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra seus irmãos, voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram a palavra do Senhor e desistiram de marchar contra Jeroboão. A fortificação da cidade de Judá. Roboão morou em Jerusalém e reconstruiu algumas cidades para a defesa de Judá. Foram elas Belém, Etã, Teoca, Bet-Zur, Sacó, Adulão, Gate, Marissafa, Zef, Adorim, Laques, Azeca, Zorã, Aijolon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá e em Benjamim. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com comprimento de alimentos e azeite e vinho. Com suprimentos de alimentos, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim, Judá e Benjamim continuaram sob o seu domínio. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel o apoiaram. Os levitas chegaram até abandonar suas pastagens e seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitados como sacerdotes do Senhor, nomeando seus próprios sacerdotes para os altares idólatras e para os ídolos que haviam feito em forma de bodes e bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para obedecerem a sacrifícios ao Senhor, seu Deus, e seus antepassados. Eles obedeceram ao reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante este tempo. A família de Roboão. Roboão casou-se com Maalate, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalate era Abigail, filha de Eliabe e neta de Jessé. Ela deu-lhe 3 filhos: Jeús, Semarias e Zarão. Depois casou-se com Maaca, filha de Absalom, a qual lhe deu os filhos Abias, Ataí, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Absalom, mais do que qualquer outra de suas esposas e concubinas. Ao todo, ele teve 18 esposas e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Roboão nomeou Abias, filho de Maaca, chefe entre os seus irmãos. Com o intuito de fazê-lo rei, ele agiu com sabedoria, dispersando seus filhos pelos distritos de Judá e Benjamim. Pelas cidades fortificadas, garantiu-lhes fartas provisões e lhes conseguiu muitas mulheres. Sisaque ataca Jerusalém. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor,
Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano de reinado de Roboão, com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes, que vieram do Egito com ele. Conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semias apresentou-se a Roboão, aos líderes de Judá que lhe haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque. Eles disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono entregando a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram ao Senhor: Ó Senhor, é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: Visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficaram sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer os escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda na entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas empunhavam os escudos e em seguida devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira de Deus afastou-se dele e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel para nela pôr seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naama. Ela agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e o início e o fim estão escritos nos relatos dos profetas Semaías e do vidente Ido, que tratam de genealogia. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi seu sucessor. O reinado de Abias, rei de Judá. No 18º ano, o reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel e Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400.000 homens excedentes guerreiros e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 igualmente excedentes. Abias subiu o monte Zemarim nos montes de Efraim e gritou: Jeroboão e todo Israel ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o Senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de lhe oferecer resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor? Que há nas mãos dos descendentes de Davi? Vocês são de fato um mutirão imensa e têm bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor e os descendentes de Arão, e os levitas escolheram seus próprios sacerdotes como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são seus deuses? Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e não nos abandonamos. O nosso sacerdote que serve ao Senhor, exilados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles apresentam holocaustos e incensos aromáticos ao Senhor. Arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura e todas as tardes acrescentam as lâmpadas de candelabro de ouro. Por isso,
observamos as exigências do nosso Senhor, o nosso Deus, enquanto vocês os abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é nosso chefe, os sacerdotes dele, com suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, e de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e seus soldados lhe infligiram grande derrota. 500 mil excedentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião, e os homens de Judá tiveram grande força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tornou-lhe as cidades de Betel, Gesana e Efron com as dos seus povoados. Tomou-lhes as cidades de Betel, Gesana e Efron com seus povoados. Durante o reino de Abias, Jeroboão não recuperou seu poder, até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se, e ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e o que ele fez e o que disse estão escritos nos relatos do profeta Ido, o reinado de Asa, rei de Judá. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor e com seu reino o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso, e todas as cidades de Judá e os reinos esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz, ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: Vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado ao Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então os construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300 mil homens e Judá equipados com escudos grandes e lanças 380 mil. De Benjamim armados com escudos pequenos e arcos, todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu que podes para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, e nosso Deus, pois conti pomos a nossa confiança, e em teu nome vivemos contra esse imenso exército. O Senhor, tu é nosso Deus, não deixe o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e o exército que o perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor as suas forças. Os homens de Judá saquearam muitos bens, destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas as cidades, pois haviam nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E em seguida voltaram para Jerusalém. Capítulo 15 de 2ª Crônica, a reforma realizada por Asa.
O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Escute-me, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele o abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo, sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscando-no, e deixou que o encontrassem. Naqueles dias, não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda a espécie de desgraça. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que haviam conquistado nos montes de Efraim. Restaurou o altar do Senhor, que estava de frente ao pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim e Manassés e Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reino de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 600 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor dos seus antepassados. Todo aquele que não buscar o Senhor, o Deus de Israel, deverá ser morto. Gente simples ou importante, mulher ou homem. Fizeram esse juramento ao Senhor em voz alta, brandando o som das cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois havia feito de todo o coração. Eles buscaram Deus com a melhor disposição, e ele deixou que o encontrassem, e ele lhe concedeu paz em suas fronteiras. O rei Asas chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata e o ouro, os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve nenhuma guerra até o 35º ano de seu reinado. Agora, nós vamos dar uma parada e voltamos amanhã para continuarmos a nossa leitura de mais 10 páginas. Aí nós vamos entrar os últimos anos de Asa. Então, gente, mais uma vez, o rei fez conforme a vontade do Senhor e ele era extremamente abençoado. Era uma coisa tão óbvia, né? Eu fico pensando assim, gente, é que eu imagino que era difícil manter esse povo na linha, né? Tipo, eles fazerem o que eles queriam. Mas era tão óbvio, né? O Senhor estava com eles ali, era só seguir as coisas do Senhor. E hoje é a mesma coisa. Sabe o que é mais engraçado? Hoje é a mesma coisa, é tão óbvio fazer, sabe? A gente sabe o que o Senhor quer que a gente faça, mas a gente não faz, então não dá nem pra julgar muito o povo daquela época, né? A diferença é que a ira do Senhor vinha em forma de guerras terríveis. E hoje nós achamos que a ira do Senhor não cai sobre nós. Mas é claro que cai. Olha o caos que está o mundo. Ou vocês acham que o mundo está esse caos? Ou vocês acham que antigamente era pior do que hoje? Hoje são maneiras diferentes que a gente vê a ira do Senhor sobre o mundo. Mas o mundo não está bem. O mundo está doente. O que a gente vê hoje é violência em cima de violência. Tanto quanto naquela época. A diferença é que nós somos muito mais numerosos. Entendeu? Se a gente parar para pensar, a gente sabe que Deus quer de nós. Nós não fazemos. A ira do Senhor cai sobre nós e nós não entendemos nada. Então, é exatamente o que acontecia antigamente. Entende? Só que hoje nós temos muitas outras maneiras de entender o que o Senhor quer e de fazer o que o Senhor quer.
nós estamos num mundo onde tudo está perto, tudo está fácil, tudo está ao nosso alcance. O aprendizado e a sabedoria é algo que está ao nosso alcance, diferente de antes. Então, se nós continuamos nos caminhos errados, fazendo o que o Senhor desaprova, então nós não podemos reclamar de termos a ira dele sobre nós. Ok? Então, meus amores, eu vejo vocês amanhã. Um beijo e fiquem com Deus.